Wolves, sou Matheus Marim, seja bem-vindo ao canal da Wolves Basketball. Antes de começar nossa apresentação, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Estamos também nas redes sociais, no Instagram, Wolves Basketball, também no Facebook, com conteúdos gratuitos, vídeos informativos. A Wolves, além de módulos sendo comercializados na Hotmart, nós temos materiais gratuitos sendo compartilhados para todos os treinadores interessados em conhecer melhor, entender mais do basquete. Então, eu sou um dos colaboradores dentre centenas que nós temos no momento, colaborando para fortalecer e fomentar o basquete, elaborar materiais. E hoje eu trago para vocês um dos materiais que nós lançamos, que é um material denominado Sugestões de Regulamento para Categorias Formativas Iniciais. Essas categorias formativas iniciais aqui, nós tratamos do sub-6 ao sub-14, iniciando ali crianças de 3, 4 anos até 6, e vai seguindo nas subdivisões que eu irei apresentar em sequência. É interessante que um ponto de partida para a gente lançar esse documento foi uma pergunta de como são direcionados os regulamentos para essas idades nos países, né? Em outros países ou até mesmo dentro do nosso território. Então, a partir dessa pergunta, nós fomos para uma análise documental, uma pesquisa a nível mundial, entrando no site de confederações. Então, nós tivemos basicamente acesso a documentos de 10 países, incluindo Espanha, Argentina, Inglaterra, Canadá, Alemanha, Lituânia, dentre outros, assim como o documento oficial da FIBA, né? Tanto o voltado para o mini basquete, tanto o que trata de equipamentos. Tá? Esses documentos estão no site da FIBA, da Federação Internacional de Basquete. Então, seguindo aí, né, como eu disse, esses dois documentos, além dos regulamentos que nós tivemos acesso dos países, foram que nós tomamos como base para as nossas discussões, os nossos encontros. Então, estiveram basicamente envolvidos 35 treinadores do Brasil nas discussões desse documento. É lógico que nós apresentamos, como a primeira palavra do título diz, sugestões, né? Então, cabe dizer que treinadores vindo de todas as partes do país para discutir um documento, é lógico que há um certo consenso, mas até mesmo, né, em sua elaboração, há certos pontos, né, que uns tendem a pensar de uma forma, outro de outra, mas a gente fez o máximo para reunir informações que desse conta do nosso objetivo, que é apresentar regras para essas subdivisões. Como vocês podem ver, né, a idade de 3 a 6 anos, nós temos duas identificações sugeridas pela WOS, que é a identificação sub-6 e também chamado de Baby Basket. Nós temos de 7 a 8 anos o sub-8, identificado como Kids. Em alguns lugares já no Brasil chamam dessa faixa etária de Kids. 9 e 10 anos, que é o sub-10, o pré-mini. 11 e 12 anos, que é o sub-12, também identificado como mini, e em alguns lugares, como são duas idades, né, 11 e 12 anos, também chamado de mini inicial para as crianças que possuem 11 anos e mini final para aqueles que possuem 12, ou irão completar. Depois, seguindo, nós temos o sub-13 e o sub-14. Então, seguindo aí, vou minimizar aqui a minha apresentação, meu rosto, para que vocês possam visualizar melhor o documento. Nós temos aqui alguns tópicos, né? Ao lado esquerdo, a altura da cesta, a bola, a dimensão da quadra, dentre outros que eu irei apresentar. E é interessante que nós elencamos esses tópicos a partir da leitura de todos os documentos. Então, se um documento apareceu à altura da cesta, nós já iríamos preenchendo de acordo com o que aparecia nesses regulamentos. É interessante apresentar que quando nós construímos esse documento, nós elencamos os tópicos envolvendo o regulamento geral aqui apresentado e distribuímos para todos os colaboradores, os 35 que retornaram com as suas sugestões. Então, o movimento inicial realizado foi esse, todos os colaboradores apresentaram suas sugestões. Então, baseado nos documentos, nós temos a altura da cesta, tendo uma progressão, né, de 1,83 para sub-6 e assim por diante até o sub-14, como vocês podem perceber.
A bola, sendo recomendada o tamanho, variando de tamanho 3, 5 e a adulta feminina. Interessante destacar que o feminino, né, em muitos casos, a bola adulta é utilizada para as categorias menores, e aqui nós já demos uma orientação de ser utilizado o tamanho 5 até o sub-13, e a partir do 14 também há essa diferenciação. A dimensão da quadra, é interessante apresentar que nas categorias até sub-10 nós demos a orientação de ser reduzida, isso sobretudo ao número de jogadores que nós iremos apresentar em seguida. As demais categorias, a quadra oficial. A dimensão da quadra, ela aqui aparece sendo relacionada ao número de jogadores, porque até o sub-10 nós temos a orientação de que na quadra cada equipe tenha 3 ou até 4 jogadores, como vocês podem ver. Com uma quadra reduzida, nós estamos partindo do princípio de um jogo mais dinâmico, onde as crianças possam ter mais contato com a bola, ter mais espaço para se deslocar, né, sem cruzar com os colegas, sem apresentar aqueles tumultos, como nós dizemos, né, na quadra, de crianças atrás da bola. Então, com espaçamento maior, vamos dizer. Apesar da quadra reduzida, um 3 contra 3 sub-6 e sub-8 seria o nosso ver ideal. Está sendo bem utilizado a nível mundial. As crianças conseguem desenvolver melhor o jogo utilizando esse número de jogadores. O tempo de jogo também favorece 5 tempos de 8 minutos no mínimo, porque numa equipe, por exemplo, com 12 jogadores jogando 3 contra 3, nós temos 4 minutos, 3 atletas jogando, depois outros 4 entram, e assim, na rotação, a criança que jogou uma partida inteira, ela tem no mínimo uma participação de 2 a 3 vezes na partida. Sabendo que nessas idades ocorrem muitos festivais, então ela não acontece de jogar apenas uma vez. Então, em relação aos participantes, temos feminino, masculino e misto até sub-10, sendo no sub-12 já iniciando a divisão, uma orientação, uma sugestão da UOUS até sub-11 podendo ser misto, e a partir do sub-12, dada a configuração do nosso país, muitos campeonatos já a nível federativo acontecendo com essa divisão, sub-12 feminino e masculino. Aqui nós temos, na sequência do documento, a utilização de jogadores, onde nós denominamos quarteado completo a utilização de todos os jogadores disponíveis e a substituição ao mesmo tempo na metade de cada período, para sub-6, sub-8 e sub-10. O que isso quer dizer? Eu disse anteriormente, se o período possui 8 minutos, aos 4 minutos, quem estava no banco, né, no caso, os atletas que entrarão no jogo, eles acessam a quadra, e quem está no jogo com 4 minutos e sai. Quando nós denominamos quarteado completo, essas regras elas vão tendo alguns detalhes até sub-12 e 13, sendo que no sub-12 e 13 tem a utilização de no mínimo 10 jogadores obrigatoriamente, e no sub-14 aparece o chamado quarteado parcial, que seria a utilização de no mínimo 10 jogadores, não podendo um jogador específico participar em mais do que 3/4. Temos tempo extra liberado a utilização desses jogadores, né? Prorrogação. E o quarteado parcial é interessante que ele é utilizado nos 2 primeiros quartos, né? Por isso que é chamado de parcial, e no segundo tempo o professor utiliza qualquer jogador. Lembrando da regra que não pode repetir mais do que 3/4. Em relação a cesta e valor, é interessante que não há contagem de pontos na nossa orientação até sub-8. No sub-10 evitar, então já entra aí um grau de avaliação interessante, a gente consegue observar as realidades, entender que com 10, 11 anos a gente já percebe se os atletas já têm maturidade para jogar com placar. E interessante no sub-12, a linha de 3 aproximada, situar a linha partindo da prolongação da linha de lance livre, a linha de fundo, então isso tem uma relação também com o que nós orientamos no início, na tabela variar e ser a 3 e 5 já no sub-12, tendo a possibilidade do segundo semestre de 11 anos o professor já fazer essa alteração e tendo maior tempo de adaptação nos treinos, também entrando em consideração a questão da sugestão, o nível que nós estamos trabalhando nessa progressão,
e também levando em consideração os estados no Brasil que utilizam a tabela 3 de 5 já em campeonatos sub-12 oficiais. Lógico que aqui então há uma orientação da linha de 3 ser mais próxima, quando nós percebemos a oportunidade de aproximar as crianças mais da sexta, nessa idade, dado que quando a linha de 3 é liberada, como todos sabem, né, até curioso, hoje em dia nós percebemos um basquete que ele é muito jogado próximo à cesta ou à linha de 3, tendo poucos arremessos próximo ao garrafão ou que muitos chamam de ferradura, né? Temos o sub-13 e sub-14 com regra oficial FIBA. Aqui é interessante, quando já aparece a regra, no documento, quando nós falamos regra, nós já diretamente estamos nos referindo à regra oficial FIBA. Quando nós falamos de regulamento, nós dizemos um pouco do regulamento específico para essas idades. Então, regulamentos sofrem alterações, as regras não. Aqui a defesa individual de sub-6 a sub-14, como vocês podem perceber. Defesa pressão não utilizada na idade de sub-6 a sub-10, sendo liberada apenas nos 2 últimos minutos no final da partida no sub-12. No sub-13, liberada apenas no segundo tempo. E no sub-14, liberada a qualquer momento. Só que aqui há algo interessante que aparece em alguns documentos de países e tem algumas orientações, um jogo sadio, saudável para as crianças até 14 anos, que estão tendo o primeiro contato com o basquete. Nós chamamos de nível gostar, né? A fase que a criança tem a oportunidade de conhecer o esporte. Então, para evitar certos constrangimentos em seu primeiro contato com o basquete, muitos países trazem essa regra, que a equipe deixa de pressionar a quadra quando atinge 20 pontos de diferença no placar. Nós achamos bem interessante fomentar esse basquete, onde há uma progressão não só de regra, mas também de comportamento. Em relação à dobra, não é permitida até sub-12 e no sub-14 é permitida, tá bom? Então apenas permitida no sub-14. Em relação ao roubo de bola, uma regra bem interessante que nós conseguimos avançar na orientação, que seria que o defensor no sub-6 ele não pode roubar ou tirar a bola da mão do atacante com o atacante segurando ou driblando a bola. Ele pode roubar no passe, com a bola no ar. No sub-8, isso daí acontece também. Pode roubar com a posse de bola, né? Roubar no passe com a bola no ar. No sub-10, não pode roubar a bola na mão do atacante com o atacante segurando a bola. Então, pode roubar no drible e no passe. Essa é a diferença do sub-10 para o sub-6 e sub-8. 12, 13 e 14 já é liberado. Essa orientação no documento FIBA, ela aparece como não agarrar. Muito interessante as crianças iniciando no basquete com essas idades até 10 anos, a dificuldade que elas possuem no ataque comparado à defesa, o controle da bola, o domínio. Então, para favorecer seu maior contato com a bola, para dar mais dinâmica para o jogo, e o defensor também aprender ao mesmo tempo sobre o seu posicionamento, sobre não tocar no atacante, sobre fazer uma leitura para acompanhar a bola, né, e também estar num contra um, sem avançar, no caso, nas regras, né, que a arbitragem traz, no cilindro, né, nós temos então essas regras que favorecem o aprendizado e essa progressão de conteúdo para as crianças. O mão a mão. Orientar para que evitem até sub-10, porque no sub-12 não vai ser permitido. E no sub-13 e 14 sim. Aqui é interessante porque nós realizamos um direcionamento para o pique direto e indireto. No caso direto, seria mais interessante a gente aproveitar que no sub-12, 13 e 14, no sub-12 não tem o mão a mão e no sub-13 e 14 sim, onde no sub-14 nós podemos perceber que é a primeira categoria que aparece o pique direto. Então, quando nós retornamos uma categoria, que seria o sub-13, nós teríamos uma iniciação ou uma aproximação para esse conteúdo que seria realizado no sub-14. Então, no sub-13, nós teríamos 4 jogadores no mesmo espaço, onde ocorreria o mão a mão, e aproximando o movimento do mão a mão com o pique direto, no sub-13 já seria uma preparação. O professor conseguiria, neste momento, trabalhar com a defesa uma troca, um espaço, um jogador passando por trás, para no sub-14 subir um degrau indo para o pique direto. Anteriormente ao sub-13, nós temos o sub-12, onde não é permitido, onde é de conhecimento que deveria favorecer, então, não tendo mão a mão,
O jogador é jogar sem a bola, fazer o que chamamos de banco para receber, fake B, backdoor, favorecer todo esse repertório de possibilidades de movimento que, se liberado no mão, poderia desfavorecer ou diminuir a possibilidade desses movimentos. Lógico, num jogo, a criança que realiza um mão involuntário, não seria interessante levar isso em consideração. Mas num sub-12, onde um treinador chega fazendo um 8, uma movimentação planejada para que haja um desfavorecimento da defesa, um desequilíbrio para fazer a cesta, é uma idade que não seria interessante esse tipo de conduta, né? Então é mais tudo que nós estamos falando e apresentando são orientações seguindo uma progressão nas ideias sobre o regulamento. A ajuda, orientar para que cada um marque o seu sem trocar. Se o atacante passar, precisa recuperar a defesa no mesmo, né? Do contrário, o atacante vai para a cesta livre. É muito interessante essa regra, principalmente até sub-8, onde as crianças precisam dar conta aí, né, de um contra um sem muita ajuda. E a partir do sub-10 começa, né, a ajuda simples, o professor pode trabalhar depois a partir do sub-12, 13, simples ou tripla, e assim a partir do sub-14 a múltipla. Então, seguindo, nós temos as faltas, onde não há limite de falta pessoal e coletiva, e também não há lance livre no sub-6. No sub-8 vocês podem perceber que não há limite de falta, mas no ato do arremesso tem, e quem recebeu a falta no sub-8 faz um arremesso bem próximo à cesta, um arremesso livre. Aqui a gente não chama lance livre porque ela vai embaixo da cesta mesmo. Os demais participantes eles poderão se posicionar perto do arremessador de modo aleatório. No sub-10, aí sim, no ato do arremesso, também não tem limite de falta, quem recebe a falta arremessa o lance livre, só que com uma linha mais próxima. Os demais participantes também se posicionam próximo à cesta de modo aleatório. A partir do sub-12, né, no mini, nós temos a regra FIBA sendo executada. Aqui também é interessante, muitos países utilizando até a categoria de 10 ou até 12 anos, mas nós orientamos até 10 anos, realizar o lateral ou fundo continuado. O que seria isso? Os laterais e fundos seriam cobrados sem que a bola passe pela mão do árbitro. Para cobrar, é necessário verificar o sinal de positivo do árbitro parar. Então aí torna o jogo mais dinâmico, mais a criança perde a bola, ela volta mais rápido, ela não vai parar para olhar o pai, para amarrar o tênis, para olhar qualquer outra coisa. Então o jogo é muito favorecendo esse desenvolvimento tanto da defesa, tanto do ataque, um jogo bem mais corrido. Temos a relação ao relógio de posse, né, onde não há contagem no sub-6, no sub-8 já temos 30 segundos, no sub-10 nós temos também 30 segundos e no sub-12 24 segundos a partir da sua quadra de ataque, iniciando a contagem quando o jogador da equipe adquire o controle da bola, estando ou ingressando na zona de ataque. A equipe terá 8 segundos para fazer com que a bola chegue na sua quadra de ataque. Então, esse também é interessante, essa orientação até os 12 anos que nós temos. E a partir do 13, a regra FIBA. Nós temos, então, finalizando o documento, a orientação para que o regulamento ele seja utilizado de modo que os treinadores eles tenham contato com essas sugestões anteriormente a qualquer evento, né? Jogo, competição, festival. Com isso, é interessante ter o congresso técnico, que aconteceria no início, e uma avaliação final, né, prevista pela organização, onde os treinadores podem avaliar nossas orientações da WOW e também, né, contribuir, acrescentar alguns pontos relacionados à sua realidade, ou até mesmo manter para os próximos eventos. Então, os técnicos, juntamente com a entidade esportiva que estão vinculados, serão previamente informados, como eu disse. Um salto interessante em relação à orientação para o procedimento de arbitragem, nós tomamos nesse documento uma postura em que nós deixamos os árbitros não interferirem nas orientações. Então, os treinadores são os principais responsáveis pela educação, manutenção dessa postura que nós estamos lidando, que seria a progressão de conteúdos, a formação do atleta e formar a longo prazo. Então, são atitudes que vão ao encontro de um basquete onde a formação ela vem em primeiro lugar, antes de qualquer resultado a curto prazo,
antes de qualquer tratamento de crianças como sendo mini-atletas, mini-adultos, atletas em potencial. Então, nós estamos trabalhando com formação. Então, no sub-6 ou sub-10, a arbitragem precisa conhecer o regulamento sugerido e, tendo um papel mais educativo, deverá levar o bom senso na aplicação das regras, favorecendo um jogo dinâmico, intervindo de forma explicativa quando observar a necessidade. A partir do sub-12, a arbitragem quadra estará inteiramente envolvida por fazer cumprir as regras FIBA, tomando decisões referentes às faltas e violações ocorridas dentro e fora da quadra, estando submetidos a intervir sempre que necessário. Não cabe à arbitragem identificar e punir situações indicadas em regulamento específico, principalmente ações ofensivas e defensivas, sugeridas pela organização da competição e modificadas de categoria para categoria. Aqui nós temos aquela situação, né, onde nós temos uma defesa individual, um treinador flutua muito, há aquela discussão se está marcando zona ou não, aquele treinador que vai utilizar no sub-12 o mão a mão, aquele treinador que no sub-13 vai pressionar a quadra toda. A arbitragem, ao nosso ver, ela não deve interferir nesses regulamentos específicos. Os treinadores terão a oportunidade, nesse caso, de se educar as crianças, educar os pais, para que o ambiente favoreça um desenvolvimento sadio, sem que a arbitragem precise intervir em decisões que o treinador está agindo ou não de má fé em relação a determinada regra ou comportamento. Há milhares de interpretações sobre as posturas defensivas, ofensivas, e nesse caso os treinadores, os profissionais devem assumir a responsabilidade de saber o melhor caminho, não colocando para terceiros definirem isso. Agradeço, essa é a primeira apresentação relacionada a algum documento que a Wolves tem desenvolvido aos 35 colaboradores. Nesse momento, eu passo aqui o término da apresentação e gostaria de deixar um abraço para todos. Inscrevam-se no nosso canal, aproveitem para seguir o Instagram, o Facebook, para receber mais informações. Até breve. Wolves!